Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia para você que está com a gente na Rádio Universitária. São 11h30 e começa agora mais uma edição do Fora da Curva. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Hoje nós vamos discutir uma questão que tem muito a ver com tudo que está acontecendo no Brasil. Por que tanta raiva de pobre? Para conversar sobre isso, está aqui comigo no estúdio Jonatas Ferreira, professor de Sociologia da UFPE. Também está aqui com a gente Beth de Oxum, Yalorixá e líder comunitária. Ela dirige o Ponto de Cultura Coco de Umbigada, em Guadalupe, Olinda. Vocês devem lembrar que há poucos dias houve muita polêmica nas redes sociais depois que o neurocirurgião Richard Elax, que tiraria a vida de Dona Marisa, mulher de Lula, vítima de um AVC. O médico foi demitido pela Unimed e Dona Marisa, uma ex-empregada doméstica que virou a primeira-dama do Brasil, foi enterrada dias depois em meio ainda a muitas manifestações de ódio na internet. Restou a pergunta, por que tanta raiva de pobre, Beth? Porque pobre não pode ser protagonizado, porque a gente tem uma mídia que mascara a realidade, mascara o país e vive constantemente numa perspectiva de convencer a elite, né, a classe dominante, a elite, e convencer a classe média que pobre é um troço que não pode dar certo. Então essa perspectiva de ascensão é uma coisa que assusta, porque essa estratificação, essa coisa da classe mesmo, o que caracteriza essa sociedade, ela precisa se manter como está. Entendo. Então, na verdade, o problema não está em ser pobre. O problema está em ser pobre e não se contentar em ficar nesse lugar subalterno, né? E também a elite, ela não quer ceder em nada, né? A classe dominante, ela não quer perder o espaço para nada. Então, se tu cria uma perspectiva, por exemplo, de políticas afirmativas, para que o jovem, pobre, negro, possa ascender à universidade, ou ter determinadas políticas públicas que ele possa ter uma perspectiva social de ascensão, isso incomoda essa classe dominante que tende a perder esse espaço, porque o que é o privilégio que tem que ser garantido. E você, Jonatas, o que é que pode acrescentar? Olha, eu concordo plenamente com o que Beth estava falando. Teria talvez acrescentar que não há somente uma raiva de pobre. Há uma raiva de Yalorixás, de umbandistas, há uma raiva, um ódio de negros, há uma raiva de minorias ou de opções alternativas sexuais não convencionais. O Brasil hoje se tornou um país extremamente intolerante. A minha opinião é que não existe política sem emoção. A política é razão, mas é também emoção. Mas a gente está confiscado agora por formas de emoções muito primárias, muito estéreis, muito pequenas. É um processo claramente regressivo. A gente pode chamar regressivo se a gente tiver a ideia de que isso é uma volta atrás, mas isso pode ser o futuro da gente. E isso é o que preocupa terrivelmente, é de que esse confisco da política pelo ódio se deve a uma paranoia que se instalou no país, em que o outro é sempre a possibilidade do meu extermínio. Então, como eu encaro o outro como possibilidade do meu extermínio, eu tento exterminar o outro antes que ele me extermine. Eu poderia falar sobre isso, se eu ainda puder falar, sobre dois aspectos. Primeiro, a estrutura social brasileira, estrutura de desigualdade, estratificação social no Brasil, só é possível porque os setores dominantes acachapam as possibilidades das classes médias de ter uma ascensão social, de ter um enriquecimento ou de ter prosperidade social, e as classes médias transferem isso para as classes mais subalternas. Sempre foi assim. E isso é a herança da escravidão. A gente tem um contingente enorme de pessoas que são os pobres, os despossuídos, o que você queira chamar, que são candidatos a receber salários mais miseráveis possíveis, né, dentro dessa estrutura social. E aí entra o que Beth tinha acabado de falar. Quando você tem uma perspectiva de ascensão social desses grupos, você inviabiliza toda essa estrutura de dominação e essa estrutura de estratificação social. Eu vou dar apenas um exemplo. Quando o Bolsonaro, por exemplo, fala em nome da família brasileira e fala com discurso de ódio contra o negro, contra os homossexuais, contra os pobres, parece que a gente está falando de uma pureza, de uma família que não se contamina com nada. Mas a gente vê a contaminação quando a gente pega que escapa para a mídia a comunicação entre ele e os filhos dele, que você vê que ali existe uma tensão e uma família completamente destruída, esfacelada do ponto de vista moral.
Beth, como é que as populações negras, especialmente aquelas ligadas às religiões afro-brasileiras, sentem esse contexto de intolerância no Brasil? Sentem no cotidiano, né? O racismo está impregnado na alma brasileira. E a gente convive o tempo inteiro, desde o momento que nasce, que cresce, é impressionante, e a mídia retrata muito isso, né? Dado as poucas negras que se colocam, né, sempre com muito racismo, as redes sociais sempre nessa coisa. Agora, eu queria também colocar uma coisa aqui, o quanto doentio está a nossa mídia, né, os nossos meios de comunicação, nessa perspectiva da nossa cultura e da nossa religiosidade. Se vê, a gente não tem espaço nenhum, nem em rádio, nem em TV, nesse canal aberto, né, para comunicação aqui no país, como o povo de terreiros, que a gente chama os povos de terreiros, os povos de matriz africana e afro-brasileira, estão completamente excluídas, e muito pelo contrário, a gente hoje convive com um estado completo de intolerância, que a gente chama de racismo religioso e de ódio. Depois daquele fato lá do brejo da Madre de Deus, né, que isso se proliferou, foi até Olinda, quer dizer, houve um crime com requinte de crueldade, foi um babalorixá que fez, então isso dá a entender que tem toda uma comunidade que se projeta para isso. A gente tem um projeto chamado O Juran é um observatório de mídia e religiosidade, onde a gente começou a estudar a partir daí a quem interessa uma mídia onde associa todo crime com requinte de crueldade, associa aos povos tradicionais, aos povos negros, né, aos povos de matriz africana. E a gente caiu no século passado entendendo que é de fato esse racismo que está completamente um processo do racismo mesmo enraizado em todo esse processo. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.